Olá, olá meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira, professor de Geografia, e como você já está acostumado, todas as semanas tenho postado algumas aulas, né? Eu aqui do conforto do meu quarto, né? Dentro dessa possibilidade que nós temos devido ao isolamento social, essa crise que nós vivemos, a pandemia do coronavírus. As pessoas estão estudando em casa, estão trabalhando de casa aqueles que podem, né? É óbvio que nem todos estão conseguindo isso, e eu também tenho tentado trabalhar da minha casa e possibilitar para você que a aula chegue até você, né? Boa parte dessas aulas estão sendo distribuídas aí gratuitamente, sem problema nenhum, né? Pensando sempre em atingir aqueles que querem estudar, aqueles que querem se preparar, aqueles que não deixaram de fazer a sua obrigação também de estudar e de se preparar para os concursos, para os vestibulares, né? Lembre-se, pessoal, o sucesso não vem antes de trabalho, tá? Isso talvez ali numa ordem alfabética tenha esse sucesso antes, mas sucesso só vem com trabalho, com esforço, e se você está estudando, você está se preparando, você está no caminho certo. Beleza? Vamos lá então? Bom, o tema da aula de hoje, fontes de energia, pessoal. Vamos dar uma olhada aí nesse tema que aparece tanto nos vestibulares, principalmente na prova do primeiro dia, né, falando aí das fontes de energia, da questão da geopolítica, principalmente do petróleo, né, e lógico, falando um pouquinho da matriz energética brasileira, que também aparece muito nos concursos, pessoal, né, com concurso da Polícia Militar, Civil, entre outros aí, sempre estão aparecendo essas questões, beleza? Vamos estudar então, vamos nos preparar, como eu disse para vocês aqui, um pouco improvisado do meu quarto, a TV do meu quarto aqui, mas sempre com muito carinho, com muita atenção e com muita responsabilidade para você. Vamos lá, então, primeiro começando com o conceito, pessoal, de energia. Veja, energia é a capacidade de realizar um trabalho. Sim, simples isso, né? A capacidade de realizar um trabalho, ou seja, toda atividade neste universo necessita de energia. Para realizar qualquer atividade, essa que eu estou fazendo agora de falar e mexer os meus braços, por exemplo, são trabalhos realizados e eu demando uma energia para isso, né? O pensamento demanda uma energia, seja qual for a atividade que nós tenhamos, né? Então, o deslocamento de um automóvel demanda energia, os mais simples, como por exemplo um sorriso, um beijo, né, demandam energia. Os mais complicados, como o levantamento de toneladas de aço por um guindaste, necessitam energia. Ok? Então, toda atividade neste universo, para acontecer, né, para ser realizada, então, necessariamente você precisa de uma fonte energética. Ok? Né, de um recurso, por isso que a gente chama de recurso, né? Lembrando aí, né, a energia por si só, ela não tem finalidade a não ser servir como um recurso. Ou seja, eu não gero energia, eu não produzo energia porque eu quero ter energia. A energia não é um fim, ela é um meio para o qual, né, com o qual eu atinjo os meus objetivos. Então, por isso a gente pode dizer, né, recursos energéticos. Beleza? Vamos dar uma olhada aí, pessoal, né, em alguns tipos que a gente tem, como por exemplo a energia mecânica, né? Lembrando, só fazendo uma diferenciação de energia mecânica e energia cinética, tá? Energia mecânica eu estou falando do movimento, tá? Agora, quando eu falo de cinética, né, o professor de física geralmente arrebenta nessa hora aí, dá um show na hora de ensinar para vocês, mas a energia cinética basicamente é o movimento mais o potencial. Okay? Né? Ali estou pensando ali no tamanho do corpo, na massa do corpo, para eu determinar a energia, né? E também a questão de quem recebe maiores impactos e tudo mais. Ok? Bom, a gente tem também a energia térmica, pessoal, né? A transmissão de calor aí, ou a transferência de calor, né? Então percebam, pessoal, e lógico, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre transformação de energia, mas vocês vão perceber aí que essa aí, a energia térmica, né, já se transformando em energia mecânica. Por quê? Porque qualquer tipo de energia pode se transformar em outro, né? Então, se eu tenho energia mecânica, ela pode gerar eletricidade, pode gerar... essa eletricidade gera energia luminosa, né, energia térmica, né? Ou seja, eu só preciso de um tipo de energia para gerar outros tipos de energia. Então, a energia mecânica ali, gerada pela energia gravitacional, né, da água, movimenta turbinas, gera ali eletricidade, essa eletricidade chega até a sua casa e pode gerar energia térmica no seu chuveiro, pode gerar energia térmica no aparelho condicionador de ar, entre outros aí. Ok? Bom, né, então a gente tem aí a chamada energia luminosa, né, seja ela natural ou não. Nós temos a energia nuclear, bem falada, pessoal, e geralmente acaba gerando aí alguns pontos de conflito sobre a questão do custo-benefício, né, da questão dos riscos, né, do risco aceitável, o risco potencial que existe aí nas usinas nucleares, né, lembrando aí da questão de você quebrar o núcleo para gerar luz e calor, né, então a chamada fissão nuclear, e enfim, né. Nós temos a energia gravitacional, como eu falei para vocês, nós temos também a energia
química, né? Então transformando aí reações químicas em energia luminosa, energia mecânica, entre outros aí. Ok, pessoal, nós temos outras, né? A força maremotriz, né? A energia eólica, né? Que também é mecânica, né? Enfim, nós temos uma série de possibilidades e fontes de energia que nós precisamos aí observar, pessoal. Beleza? Bom, quando a gente fala então de fonte ou recurso, né? Nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. Existem aqueles tipos de fonte que eles podem ser utilizados diretamente da natureza, ou seja, eu tiro aquele recurso diretamente da natureza e uso como fonte de energia, ou aqueles que precisam passar por alguma transformação. E é isso que a gente vai observar aqui, começando então por aqueles que nós podemos usar retirando diretamente da natureza. E nós vamos chamar isso então de fontes de energia primária, ok? Bom, pessoal, as fontes de energia primária, nós vamos então dividi-las em dois grupos aí. Tá? Então lembrando que elas são retiradas diretamente da natureza. Nós vamos ter as fontes de energia que nós chamamos de renováveis, ou seja, né, que mesmo quando eu utilizo essas fontes, né, tiro da natureza para utilizá-la, a natureza, ou o próprio ser humano, pode repor isso em menos de 50 anos, ou seja, em menos de uma geração. Então, mesmo que eu utilize essas fontes de energia, elas vão ser repostas. Né? Tem alguns exemplos ali, como a água, o vento, a energia solar, a biomassa, a eólica, né? Que são os mais comuns ali, né, pessoal? Né? Biomassa, a vegetação, talvez o mais forte aí de todos eles. Né? Tudo aquilo que a natureza consegue repor, ou que o ser humano consegue repor em uma geração ali, 50 anos, nós podemos considerar, então, de renováveis. Porém, nós temos aqueles que demoram mais tempo para se renovar. Não quer dizer que eles nunca mais vão existir, mas é necessário que haja muito mais tempo de reposição para que essa fonte seja reposta. Né? Em geral, nós estamos falando dos minerais radioativos e também dos chamados combustíveis fósseis, pessoal. Sim, aqueles combustíveis, então, que foram formados, né, a partir do soterramento de alguns tipos de elementos orgânicos, né, de organismos, então, e esses organismos, então, passaram por um processo de mineralização, de fossilização aí, tá? Bom, os fósseis aí, a gente pode basicamente entendê-los como materiais de decomposição orgânica, né? E principalmente aí eu acho que vale a pena a gente falar aí dos chamados hidrocarbonetos de petróleo, né? Carvão mineral e gás natural. Lembrando que a gente não precisa falar carvão mineral, tá? Se a gente fala carvão, a gente está entendendo que ele é o carvão mineral, porque o carvão verde, o carvão que é floresta plantada, o próprio carvão vegetal em si, né, a gente usa ali a questão vegetal, né, o final a gente usa ali, qualitatificando ele ali, né, a qualidade vegetal dele, tá? Então carvão a gente tem de um carvão mineral, beleza? Bom, além das fontes primárias, nós temos também as chamadas secundárias. Eu acho que você já entendeu, então, que quando eu falo de secundária, eu estou falando da transformação de uma fonte primária. Então, necessariamente, eu tenho o petróleo, que é uma fonte primária, se eu transformar ela em gasolina, e a gasolina for a minha fonte de energia, estou falando de uma fonte secundária. Ok? Existem outros, né? A hidroeletricidade, né? Então a eletricidade produzida a partir do movimento da água, né? Ela é primária, mas eu posso utilizar ela para movimentar ali, né, de forma mecânica, né? Então gerar energia mecânica, que seria uma fonte secundária gerada a partir da transformação. Tem uma série de formas aí, tá? Então toda vez que eu transformo alguma coisa da natureza, eu utilizo ela, tá? Acho que para você observar isso aí um pouquinho da frente, toda vez que eu transformo uma fonte natural, uma fonte primária, eu vou ter uma fonte secundária, né? Aí temos a hidroeletricidade e a gasolina como exemplos fáceis desse tipo de fonte. Beleza, pessoal? Outra classificação que é possível fazer, e vejam, não existe aqui uma linearidade, tá? Então é importante que você entenda que não é uma questão linear. Eu posso ter fontes de energia arcaica hoje sendo utilizadas, ou as modernas, ou as alternativas, elas ali meio que podem acontecer de forma simultânea na história. Logicamente que as primeiras utilizadas eram energia arcaicas, né? E depois vieram as modernas, né? E só depois então as chamadas fontes alternativas. Mas não necessariamente elas precisam estar nessa linearidade, tá? Então eu posso ter hoje, né, no século XXI, o uso de energia arcaica, e você vai perceber isso. Alguns exemplos aí, então, dessas arcaicas: o fogo, a água, né, a força muscular, a tração animal, né? Você percebe isso? Talvez na sua cidade ainda exista pessoas andando de carroça com tração animal e tudo mais, né? Então é muito comum secagem de milho através da queima de madeira, tá? Então é o que nós chamamos de energia ou fontes de energia arcaicas. Obviamente, né, o que mais nós utilizamos atualmente são as chamadas modernas, né? Então a moderna eu tenho aí o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, a hidroeletricidade, a nuclear, a maremotriz a gente deixa para fontes alternativas, tá? E aí, logicamente, as chamadas fontes alternativas, que eu estava até me adiantando antes de anunciar, né? O que acontece? As fontes alternativas
alternativas são aquelas que, principalmente, são alternativas para o uso dos fósseis, pessoal. Então, sabemos que os fósseis têm a questão dos poluentes, então surgiram aí algumas possibilidades de utilizar alguns recursos como alternativos menos poluentes, né, renováveis, né, então, em geral, fontes primárias aí, que são muito mais interessantes, como, por exemplo, a energia solar, eólica, a geotérmica, né, a maremotriz, ok? Então, essas possibilidades. Bom, não sei se você consegue observar bem aqui, né? Nós temos aqui um gráfico representando o Brasil e um gráfico representando o mundo. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma expressão gráfica que nós chamamos de matriz energética. Tá? Então, o que seria a matriz energética? É uma expressão gráfica para demonstrar todas as fontes energéticas, toda a disponibilidade de energia em um território para as atividades econômicas. Né? Então, a indústria em geral, né, as atividades comerciais, né, a prestação de serviços, elas dependem muito da matriz energética de cada território. Né? Então, nenhuma indústria se instalaria num país na qual ele sabe que a matriz energética não comporta a sua indústria, as suas atividades industriais. É óbvio que para a instalação industrial, vou pegar aqui uma água, né? Para a instalação industrial sempre é importante, né, para todas as atividades econômicas em geral, né, mas a indústria muito forte, né, é necessário você observar se aquele território, se aquele país, ele vai então atingir, né, atender a demanda por energia que você necessita. Ok? Por isso é importante a gente observar a matriz energética. Vocês vão observar, pessoal, que, vamos falar aqui do mundo primeiro, pode ser? Olha só, vermelhinho está vendo petróleo, carvão mineral aqui, né? E o gás natural. Então a gente vai perceber 22,1 de gás, 31,9 aqui já deu, ó, 32, 50, 53%, 54% só dos dois, mais aqui, ó, 80% da matriz energética mundial, basicamente aqui nos chamados hidrocarbonetos fósseis. Ok? E aí as outras, como hidráulica, nuclear, né, entre outras aqui a biomassa, somando o resto. Agora percebam, pessoal, quando a gente fala de Brasil, apesar de nós percebermos que o petróleo é a principal fonte, ela é muito mais equilibrada, né? Nós temos aí os renováveis aparecendo muito forte, né? A lenha, né? O carvão vegetal em grande porte, né? Os derivados da cana, a gente usa muito aqui, o tal do álcool, né? O etanol. Então isso para nós é muito importante. Nessa época de pandemia, então, nem se fala, né? Álcool em gel virou utensílio básico, né? A gente está ali todo o tempo passando e tudo mais. Mas tirando essa brincadeira, esse comentário aí, né, nós estamos falando de gasto de fontes de energia, principalmente ligados aí ao petróleo, mas também com uma grande representação aí da biomassa, né? E também da força hidráulica, que nós temos uma matriz muito forte ligada à hidroeletricidade. Okay? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a matriz energética brasileira é uma matriz muito mais equilibrada, pessoal, do ponto de vista ambiental também, tá? E é sempre importante, acho que minha avó já ensinava, nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto, né? Então, você deve ter aprendido isso também, né? Não coloque todas as suas garantias num lugar só. Então, vejam, né? O pessoal da Bolsa de Valores sempre fala, diversifique a sua carteira, né? Não use apenas uma. Então, essa é a ideia que a gente tem também aqui, né, pessoal? Quanto mais fontes de energia a gente tem, mais protegido de uma crise energética a gente vai ficar. Obviamente, muitos países mesmo que tenham uma fonte diversificada aí, ou fontes diversificadas, ainda podem sofrer com uma crise? Podem, mas é mais difícil, tá? Bom, continuando a nossa ideia aqui, acho que deixa eu ver se eu pulei aqui não, né? Entre os hidrocarbonetos, vamos ver os três aí, temos o primeiro chamado petróleo, pessoal, que vem aí de uma junção de duas palavras, petros, que quer dizer pedra, e óleo, né? Óleo, né? Então o chamado óleo de pedra, apesar de que nem sempre o petróleo ele está na forma líquida como óleo, né? Então a gente tem lá o petróleo líquido, como vocês já conhecem mesmo, esse óleo viscoso e tudo mais, mas nós temos também, pessoal, o petróleo sólido, né? Chamado betume, né? Então que é muito comum em algumas áreas, né, já foi mais usado no passado, mas ainda é muito importante. E nós temos também, pessoal, o petróleo na forma volatilizada, né? Você viu ali que eu chutei o meu tripé aqui onde está a minha câmera, mas graças a Deus não parou. Nós temos ali o petróleo da forma volatilizada, pessoal, o gás natural. Sim, o gás natural é uma forma volatilizada do petróleo. Tanto é que, geralmente, em postos de petróleo, nós encontramos ali também o gás. Né? Na década de 80 era jogado fora, descartado, e hoje em dia a gente usa bastante, né, esse recurso. É óbvio que nós temos alguns postos que são só secos, né? Então só tem gás mesmo.
mas enfim, em geral a gente pode encontrar os dois, pessoal. Tá? Então tem aqui alguns esquemas de como a gente retira o petróleo, né? Então em geral nas bacias sedimentares a gente encontra. Por quê? Porque se eu tenho lá o soterramento, no caso aqui do petróleo, de organismos e micro-organismos de origem marinha, né? Mas se são organismos que precisam ser soterrados, em geral vão aparecer nas bacias sedimentares, não nos cristalinos. Ok? Cristalino é muito comum para a gente encontrar ali metais, né, que são muito importantes também, alguns minerais para construção civil, mas não necessariamente vamos encontrar fontes de energia. Tá? Então percebam, pessoal, não pelo menos os hidrocarbonetos aí. Tá? Nós temos aí alguns retirados também nas chamadas plataformas continentais, né? Temos muito forte aqui no Brasil chamado pré-sal, né? Que seria o pré-sal? Nós temos ali uma camada de rocha, depois nós temos o que a gente chama de pós-sal, né? Nós temos a camada salina e depois embaixo da camada salina nós temos uma camada que se formou antes dessa camada salina, ou seja, o pré-sal. Então ela está mais profunda. Tem gente que acha que está antes do sal, não, está depois do sal, tá? Então, continuando ali, né, a nossa ideia. Antes da gente até falar daqui da geopolítica do petróleo, para que eu uso o petróleo? Obviamente, nós temos uma série de possibilidades aí, né? Esse hidrocarboneto ele pode ser utilizado em várias possibilidades, porque ele tem uma destilação fracionada interessante, né? O professor de química é muito bom nisso para explicar ali, mas você tem ele é chamado polímero, né? Então você tem vários tipos de possibilidades, né, de retiradas aí desses arranjos químicos aí da cadeia do petróleo, né, entre eles borracha, o plástico, né, querosene, a gasolina, como nós já conhecemos, entre outros. Nós temos uma diversidade de produtos retirados do petróleo, não só a gasolina. Beleza? Bom, algumas informações aí que eu acho que vale a pena, isso aqui é muito interessante para quem vai fazer a prova, como eu falei, principalmente no vestibular, né, a questão da geopolítica do petróleo. Né? Então, quando a gente fala de petróleo, pessoal, nós estamos falando principalmente do uso de energia, mas nem sempre. Né? Se a gente pegar, os romanos utilizavam o petróleo como flechas incendiárias. Né? Nós tivemos ao longo da história ali os astecas, né, fazendo vasos, né, pintando vasos, tivemos pavimentação de estradas, né? Tivemos uma série. Há algumas histórias, né, contando ali do templo de Elfos, ali, né, sacerdotisa, que aquele templo foi construído sobre um poço de petróleo e o metano que subia naquele templo fechado, então entorpecia as pessoas. Elas tinham algumas visões, na verdade elas estavam muito chapadas, né? Desculpa a expressão, mas essa metade chapada demais e tinham suas visões e tudo mais por conta do metano ali. Obviamente isso também abreviava muito a vida, né? Bom, então a gente tem aqui algumas questões aí, pessoal. O primeiro uso, assim, como combustível, a gente pode dizer assim, em grande parte, foi o querosene para iluminação. Tá? E aí surge muito forte a questão fugiu o nome dele, né? O Coronel Drake, né? Edwin Drake. Né? É importante esse nome, por isso eu não queria deixar passar, né? Na Pennsylvania em Titusville. O que acontece? Né? Ele, usando ali técnicas de perfuração de sal, né? Ele vai ali tirar petróleos em grande quantidade nos Estados Unidos ali, né? E talvez ali começa um mercado maior, já existia esse mercado, mas ele cresce muito utilizando essa técnica, né? Até alguns dizem que ele foi um grande comerciante de lamparinas a querosene, e em geral ele doava as lamparinas, porque na época se usava lamparina a óleo de baleia, e o que ele fazia? Ele dava a lamparina, via as pessoas experimentarem a lamparina a querosene, quando elas gostavam elas não queriam mais voltar para o passado. Né? Então o que ele lucrava vendendo combustível querosene, né, compensava o gasto que ele tinha em conseguir as lamparinas e distribuir gratuitamente. Tá? Importante a gente dar uma olhada, se acha bacana ali em termos de história ali. Né? Bom, quando a gente fala de petróleo, pessoal, principalmente ali, quando a gente começa a pensar ali no final do século XIX, vai surgir uma figura muito importante, que até hoje é muito importante a sua família, né? Doadora do terreno onde foi construída a ONU, né? Investidores muito fortes ali na questão da Revolução Verde, né? Principalmente da década de 60 para frente e tudo mais, né? A chamada família Rockefeller. Não foi a única, né? A gente tem o Marcos Samuel também, da Shell, né? Mas o John G. Rockefeller, John Davison Rockefeller, né? Talvez foi um das figuras mais loucas e ao mesmo tempo maior sucesso na questão do petróleo. Então o que
esse empreendedor, esse empresário, né, o John D. Rockefeller, ele tinha em especial. Então ele foi comprando uma série de empresas do ramo de petróleo, formando um verdadeiro trust, né? Então ele tinha ali, ele formou a chamada Standard Oil Rockefeller, né? É uma empresa que na verdade era um trust, né? Ou seja, uma empresa que acabou comprando várias outras empresas ali, dominando o mercado, né? Tanto é que a primeira lei antitrust nos Estados Unidos é feita por conta do Rockefeller, né? Para que uma empresa não dominasse tanto assim. Ele teve vários ataques nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também, mas é importante a gente perceber assim, o quanto esse homem investiu e ganhou dinheiro, né, com a sua Standard Oil Ohio, né, Standard Oil Rockefeller, né, e tudo mais, né? E essas empresas, e assim, grande empresa, pessoal, precisou ser ramificada ali em outras pequenas empresas, que ficou na família e tudo mais, né? Para formar ali algumas dessas empresas que vocês estão vendo aqui, né? Então a gente tem lá a Standard Oil California, né, chamada também de SoCal, né, a Standard Oil Nova Jersey, que é a ESSO, né, a própria Texaco, né, a Gulf, né? Essas empresas que vocês estão vendo aí são todas nos Estados Unidos e basicamente aí quando a gente fala de da ESSO, da SoCal, pessoal, Texaco, né, a Gulf aí pertencente, Oldsmobile, né, também, né, pertencentes então à família Rockefeller, né, vocês estão vendo aqui, né. Obviamente a Shell, né, Royal Dutch Shell, né, e também a British aqui são empresas, isso aqui totalmente inglesa, aqui inglesa junto com a Holanda ali, né, então britânica holandesa, tá. Essas empresas, então, essa aqui do chamado Mark Samuel, tá? Que foi muito forte também. Então percebam, pessoal, essas empresas aqui acabaram se tornando muito poderosas, e dentre elas a maioria pertencente aí à família Rockefeller, né? Então que teve que desmembrar a Standard Oil Rockefeller, né? Mas não deixou de ter muito poder, mesmo tendo empresas menores, ok? Bom, quando é que isso começa a ficar mais forte, pessoal, né? A partir ali da primeira metade do século XX, descobre-se as grandes jazidas de petróleo no Oriente Médio, começando ali do Irã, entre outras. Depois descobre que esse mar de petróleo que você tinha no Oriente Médio. E aí então há uma corrida por concessões, né? Então, lembrando que a Inglaterra ali detinha o controle daquela região desde a Primeira Guerra Mundial, então você vai tentar ali chegar, através da economia, convencer os líderes daquela região, então, a conceder, né, a exploração dos poços de petróleo. E, em especial, pessoal, essas empresas que é chamadas Sete Irmãs do petróleo vão ser as pioneiras em dominar. E, rapidamente, essas empresas, então, elas ganham uma força tão grande que elas talvez juntas elas tinham mais dinheiro, mais poder econômico e mais poder político do que alguns países, inclusive, né, por conta dessa capacidade. E como elas estavam organizadas em cartel, né, era muito difícil você combater essas empresas. Como assim? Elas dominavam desde a prospecção, né, o transporte, o refino e a comercialização dos derivados de petróleo. Então, como elas estavam organizadas em toda a cadeia produtiva do petróleo, era muito difícil que uma outra empresa conseguisse competir com elas. Imagine, por exemplo, se eu tivesse uma empresa de uma refinaria de petróleo, eu teria que pegar o petróleo das Sete Irmãs para refinar. Só que ao mesmo tempo que eu estou, então, sendo cliente delas porque eu compro petróleo para refinar, ou eu estou prestando serviço porque eu refino o petróleo delas, eu sou concorrente direto delas, porque elas também são empresas que refinam, né? Mesma coisa no transporte, no comércio, então era muito difícil vencer as Sete Irmãs. Okay? E elas se tornaram muito poderosas ali, pelo menos ali até meados da década de 60, elas tinham muita força. Não quer dizer que elas perderam totalmente, mas a gente percebe o seguinte: pós Segunda Guerra Mundial, né, alguns contratos sendo feitos, né, alguns movimentos nacionalistas no Oriente Médio acontecendo, e por conta disso, pessoal, né, há uma frente maior, né, sobre o poderio das Sete Irmãs, né? Não quer dizer que elas perderam totalmente, mas há aí uma resistência. Em especial, a gente pode falar aí da década de 60 com a criação da OPEP, né? Então, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, né? Formados ali Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, e depois outros países que vão entrar, né, na OPEP. Mas vejam, essa organização, então, né, que a princípio se fala assim de uma melhor distribuição dos lucros do petróleo, nada mais é do que um outro cartel que queria derrubar as Sete Irmãs, né, tomar poder. Mas vejam, pessoal, quando a gente fala ali da questão
das Sete Irmãs, nós estamos falando de empresas cujo a ideia é o lucro, né? Então, cujo a ideia, pessoal, é você vender, e aí não importa quem está vendendo, você está vendendo. Agora, quando nós falamos da OPEP, nós estamos falando de países, de chefes de Estado, cujo nem sempre o comércio, nem sempre a economia é o principal foco. Muitas vezes a gente tem a questão política, religiosa, entre outras, né, entrando também. E, obviamente, isso poderia gerar problemas, tanto é que gerou a partir da década de 70, que nós vamos chamar, então, de as crises do petróleo, pessoal. O que são crises do petróleo? Momentos, então, que houve um desabastecimento do petróleo e, por conta disso, pessoal, houve um aumento do valor do preço de petróleo, né? Então, e nós percebemos, assim, um mundo que determinado, cuja matriz, né, é determinada pelo uso do petróleo, né, obviamente que não ter esse recurso está custando muito mais caro do que deveria, né, isso significa uma crise econômica muito forte. Ok? Então vejam, pessoal, nós podemos dividir aí, pelo menos na década de 70, dois momentos de crise forte. O primeiro deles, ali o chamado resposta ao dia do Yom Kippur, né, devido ali à presença, então, judaica, né, ou o aumento da presença judaica no Oriente Médio, em especial na Palestina, né? Então gerou uma série de guerras entre os judeus e seus aliados, junto também com a chamada Liga Árabe, né? E essa Liga Árabe, em geral, sempre foi derrotada em vários momentos, na Guerra da Independência, na Guerra de Suez, né? Nós temos depois da Guerra dos Seis Dias também, a Guerra dos Seis Dias, né? E entre elas ao dia do Yom Kippur, que foi um ataque, então, né, arquitetado pelos árabes, né, pela união dos árabes ali, né, essa Liga Árabe que vai se juntar, só que eles vão ser derrotados mais uma vez, né, lembrando que os judeus tinham apoio dos ingleses, dos franceses, tinha apoio dos Estados Unidos. Então, em resposta a essa derrota, né, que foi feita, então, esse ataque foi feito no dia do perdão, né, dos judeus, ou chamado de dia do Yom Kippur, né, em resposta a essa derrota, a OPEP vai, então, diminuir a produção de petróleo e vai haver um aumento, né, do preço do barril. Lembrando aí, nós temos a questão da lei da oferta e procura, né? Então, quando você tem um aumento, né, do preço do barril de petróleo saindo ali de $1,67, $2,50 ali em alguns casos ali, para $12, né, pessoal? Isso é um aumento gigantesco e esse aumento causa uma série de problemas. Porque você fala assim, mas aí nós estamos falando de $8, $9 de aumento, será que isso é tanto, né? Sim, é tanto, pessoal. Por quê, pessoal? Vejam, nós estamos falando do aumento de um barril de petróleo, mas lembrando que havia ali retiradas diárias de 150 mil barris de petróleo. Então, imagina o prejuízo. Tanto é que muitas empresas começaram a passar dificuldades, muitos países começaram a entrar em crise, né? Foi necessário uma série de transformações na produção mundial, também por conta das crises do petróleo. Vamos lembrar o seguinte, os Estados Unidos tiveram que aumentar o valor aí dos seus juros, né, aumentar o valor da sua moeda, isso acabou gerando vários problemas aqui na América do Sul. O Brasil, por exemplo, estava vivendo o seu milagre econômico e foi direto para a chamada década perdida, né, na década de 80, hiperinflação, entre outros problemas, perda da capacidade de investimento do Estado e tudo mais. Ok? Bom, continuando essa ideia, né, você vai perceber os Estados Unidos também levando as suas empresas para países do Sudeste Asiático, países cuja mão de obra fosse muito mais barata, chamados tigres asiáticos, né, levando mais para o México, o Japão também transferindo aí as suas empresas, não a sede em si, mas as montadoras, as filiais para esses países, pensando em economizar na questão da produção. Tudo isso também porque ficou caro produzir, né? Então o transporte ficou caro e tudo mais. Ok? Bom, continuando a ideia aí, nós vamos ter também na década de 80, na realidade em 78, a gente já tem ali a Revolução Xiita no Irã, né, gerando ali um problema, ou acirrando ali alguns problemas que já eram históricos entre Irã e Iraque, né? E aí você tem essa guerra que vai também elevar o preço do barril de petróleo muito. Nós estamos falando aí se na primeira vez você teve um aumento próximo de 304%, né? Nesse segundo momento aí da década de 80, ali entre a guerra do Irã e do Iraque, que vai de 80 até 88, nós vamos ter um aumento de 1.072%, algumas variações aí, mas foi um aumento muito grande, né? Então isso gerou vários problemas. A gente, inclusive, aqui no Brasil, nós vamos iniciar o programa do álcool, Pro Álcool,
como fonte alternativa ao petróleo, né? Na verdade, fonte alternativa à gasolina, né? Mas a tentativa, nós vamos ter o início do programa nuclear brasileiro pensando aí numa alternativa ou em alternativas para a questão do petróleo, por conta desse desabastecimento, né? E dos grandes problemas gerados por conta disso, como eu já falei para vocês aí na questão da década perdida. Bom, acho que vale a pena você observar aí a questão da dificuldade da recuperação econômica, né? Os impactos do subdesenvolvimento, né? Isso foi muito forte, os países subdesenvolvidos sofreram muito por conta dessas crises do petróleo, não só por conta disso, né? Mas foi muito complicado. Quando a gente tem a década de 90, essa chamamos de terceira crise ali, então a invasão do Kuwait, né? Então lembrando que o Iraque havia passado 8 anos em guerra com o Irã, basicamente, né? E Irã e Iraque sendo ajudados pelos Estados Unidos ali, mantendo essa guerra, sabe Deus por quê, né? Manter essa guerra durante tanto tempo ali, né? O Iraque se encontrava destruído e economicamente arrasado. E a necessidade de uma alta do petróleo poderia ajudar, inclusive, o Iraque a sair dessa situação. Lembrando que o Kuwait vendia acima da sua cota de produção, né? Então, como membro da OPEP, o Kuwait tinha uma cota que poderia produzir de petróleo, eles estavam fazendo isso muito acima, porém, né, ao ser denunciado na OMC, a Organização Mundial do Comércio, não houve efeito nenhum. Então, a ideia do Iraque foi, vamos invadir o Kuwait, né? E foi o que aconteceu. Houve essa invasão do Kuwait, né, o domínio ali e uma paralisação da produção de petróleo. Isso influenciou muito para nós aqui na questão do preço do botijão de gás, né? Lembrando que o botijão de gás não é de gás natural, é de GLPs, gás liquefeito de petróleo, e por conta disso nós tivemos um aumento, né, desse recurso. Não necessariamente os combustíveis para os automóveis sofreram, porque a gente já tinha algumas fontes alternativas, aí a gente estava se preparando por conta disso. Mas a gente teve assim outros derivados de petróleo acabaram se tornando escassos nesse período aí. Tá? Então perceba o seguinte, o preço do barril de petróleo disparou mais uma vez, né? Inclusive vamos ter ali os Estados Unidos e a Inglaterra atacando o Iraque. O Iraque, quando sai de lá, então vai bombardear, Saddam manda bombardear os postos de petróleo do Kuwait, que gerou em geral ali a questão do isolamento maior ainda do Iraque, né? Então, quando o Iraque aceitou sua rendição, eles tiveram que indenizar o Kuwait pelos postos de petróleo, tiveram que indenizar os vencedores da guerra, né? Então, o petróleo ele era trocado por remédio e boa parte era utilizado para pagar a dívida do Iraque. Então, foi um momento que até hoje o Iraque não se levantou por completo nessa condição aí. Ok? Bom, dito isso, pessoal, a gente muda um pouquinho para a ideia aí do chamado carvão, né, ou carvão mineral, né? Lembrando, então, da mesma forma com que os micro-organismos marinhos, né, são soterrados, os vegetais também sendo soterrados podem formar o chamado carvão, que é uma fonte de energia térmica, né, principalmente utilizada aí nas siderúrgicas, metalúrgicas, mas também utilizadas nas termoelétricas, né, como fonte de energia térmica para gerar movimento, né, pressão para gerar movimentar as turbinas. Basicamente, pessoal, o que a gente precisa saber sobre o carvão, né, são suas variedades, né? Então, quanto mais antigo o carvão maior o seu poder calorífero. Quanto mais novo, quanto mais jovem o carvão menor o seu poder. Por quê? Porque ele tem muita impureza, né? Então, a quantidade de carbono é menor. Então, por exemplo, o carvão mais recente, chamada turfa aqui, ele tem no máximo 55% de carbono. E por conta disso, né, 45% é descarte. Quando você faz ali o coque, né, a destilação seca desse carvão, né, falando de petróleo que a gente gosta muito do assunto, mas do carvão, a gente percebe aí que esse produto acaba caindo pela metade, né, quando a gente observa ali o coque dele. O lignito, né, já é mais interessante, pode chegar ali a 70%, né, de carbono, então você já tira só 30% de impureza. A rulha, que é muito boa, né, já passando aí dos 80%, 83%. E quando a gente fala de antracito, que talvez o maior, só tem 5% do carvão mundial seja antracito, né? Mas esse aqui chega aí a bater quase 100%, 96%, 95% de carbono. Então perceba aí que o uso dele, o poder de calorífero dele é muito maior, tá? Então, muitas pessoas falam aí também do carvão, e acho importante a gente dizer o seguinte, que ele é o mais abundante combustível fóssil do planeta. Se todo mundo usasse só carvão agora no século XXI, ok? Né, a gente teria carvão pelo menos aí para mais 500 anos. Então ele é muito, muito interessante. É óbvio também que ele é o mais poluente, né? Ele não só libera o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, mas também libera o enxofre, né? Causando as chamadas chuvas ácidas, né? Destrói tantas plantações, monumentos, entre outras fachadas e tudo mais. Então percebam, pessoal, que é interessante, né? Uma vez o ministro saudita disse, né? A idade das pedras não acabou por falta de pedras.
ela, né, você descobriu uma tecnologia melhor. O carvão, ele foi sendo deixado de lado porque você descobriu uma tecnologia melhor, mas a gente precisa, ele ainda é utilizado, a gente tem algumas matrizes. Aqui no Brasil a gente fala do Rio Grande do Sul, né, principalmente, que a gente tem aí matrizes, né, plantas, né, de termoelétricas, né, então usando aí o carvão como fonte, né, mas no mundo, a China tem muitas, né, é muito comum isso, né. As mais antigas elas poluem mais, por quê? Porque as novas elas já têm, né, quando a gente estica a perna aqui tem esse probleminha, acaba batendo ali. As novas elas têm a questão do chamado dessulfurizador, né? Então, que seria um filtro para diminuir a quantidade de enxofre, mas mesmo assim ainda elas não deixam de ser poluentes, ok? Bom, nós temos também o gás natural, lembrando, pessoal, que o gás natural nada mais é do que a forma volátil do petróleo. Então, você tem ali nos postos de petróleo em geral, a gente tem o uso do gás, né? Não é o gás de cozinha, como eu já expliquei, que é a GLP, mas a gente tem o uso do gás para produção energética, para automóveis, né? Então a gente tem uma série de possibilidades aí, ok? Bom, existem os poços que são secos, então a gente só tem o gás, mas em geral todos os postos de petróleo têm gás ali, dá para se retirar. Até a década de 80 nem se utilizava, né, o gás, por quê? Porque ele era descarte, você abria o poço ali e sangrava aquele gás ali até sobrar só o petróleo. E até que alguém percebeu, poxa, que besteira eu estou fazendo, isso aqui, eu posso utilizar isso aqui como fonte de combustível. Tá? Importante a gente perceber que para nós aqui a Bolívia é muito importante, né? Nós temos o chamado gasoduto Brasil-Bolívia, que abastece parte da nossa matriz energética. Obviamente a Bolívia ali, já teve problemas na questão de cumprimento de contratos e tudo mais, e que gerou para nós uma crise energética também, mas nós continuamos comprando aí, o gás natural da Bolívia e tentamos ao longo da história ali ter uma refinaria, né, investimentos foram feitos ali antes da nacionalização dos postos de petróleo, que até hoje a gente não entende muito bem, né? Mas enfim, foi um momento importante e continua sendo um recurso muito interessante o uso do gás natural aqui. Acho que vale a pena, pessoal, rapidamente a gente falar um pouquinho da energia nuclear, porque apesar, né, de ser sempre ser pauta de questões de protestos ambientais e tudo mais, a energia nuclear é muito interessante, principalmente porque ela não necessita, né, não tem necessidade de você ter um ambiente próprio para você instalar. Ela pode ser instalada em qualquer lugar. Você bota um reator lá e pronto. Né? Outra situação, ela é muito econômica, né, na questão da geração de energia. Então, você tem lá 1 quilo de plutônio, 1 quilo de qualquer outro tipo de mineral radioativo, você vai usar isso durante muito tempo. Então, o rendimento, né, do mineral radioativo é muito grande. Obviamente, depois ele gera um lixo ali, mas é muito interessante. E por conta disso, pessoal, né, ele acaba sendo uma fonte procurada. Óbvio, né, existe um problema muito sério, porque o risco de vazamento do reator, né, como foi o caso de Fukushima, o risco de explosão, como foi o caso de Chernobyl, né, alguns falam Chernobyl também, não há problema nenhum, mas percebam, essas situações, né, esses desastres e todo o medo que se tem da energia nuclear sempre geram um certo pânico, e por conta disso alguns países ou alguns grupos, né, fazem uma resistência muito forte, né? Mas não deixa de ser uma alternativa muito interessante. O Brasil, nós temos algumas possibilidades ali, nós já tentamos utilizar a energia nuclear, criando ali vou ler para vocês, né? O complexo Almirante Álvaro Alberto, né? Angra 1, Angra 2, Angra 3. Obviamente Angra 3 existe só a planta ali ainda, né? Só o piso não está totalmente construída. E a gente sabe que ao longo da história a gente tentou fazer o reator funcionar, né? Ali em 1985 a gente comprou o primeiro dos Estados Unidos, depois a gente comprou em 2000 o segundo da Alemanha, né? O alemão ali da Siemens funciona muito melhor, né? O dos Estados Unidos sempre deu muito problema para nós, a gente não consegue produzir muita energia com ele. Mas não deixa de ser uma possibilidade ali, uma ajuda que a gente tem, né? O risco que tem, né, e além também do alto custo, né, um preço muito alto para se instalar, né, acabam desestimulando, e também o fato de que aqui no Brasil a gente acabou tendo vários problemas ligados aí à má administração, né, então, enfim, algo que começou lá na década de 60, em torno dos anos 2000 não está pronto ainda, né, e além disso também, como eu estou falando de Angra dos Reis, né, agora aquele lugar está cheio de casas, né, está cheio de
de pessoas que passaram a morar ali e habitar aquele local, então se tornou mais perigoso ainda. Ok? Bom, algumas fontes aí que a gente chama de alternativas que eu acho que vale a pena a gente citar, né? Eu coloquei aqui a energia geotérmica, a usina hidrelétrica, acho que a usina hidrelétrica vale a pena comentar um pouquinho, né? Porque o pessoal fala assim, é uma fonte não poluente. Sim, né, é uma fonte não poluente, mas ela gera um impacto muito grande, tá? Por quê? Porque poluir significa, né? Então o meu descarte, o meu produto entra e quando ele sai de outra forma, é uma forma que causa desequilíbrio. Né? A água, beleza, ela não é poluente, porque ela entra água e sai água. Mas eu preciso alagar uma área muito grande, eu preciso impactar, eu tenho um problema relacionado à flora, à fauna, a populações ribeirinhas, né, que precisam ser relocadas e tudo mais. Então a construção de um lago para uma hidrelétrica geralmente é um problema. Né? Não sei se você consegue observar aqui, então eu tenho o reservatório, aqui está o duto por onde passa, então esse duto movimenta uma hélice aqui, né? Então um tipo de dínamo, né? Esse dínamo então vai movimentar o gerador, então vai gerar a energia elétrica que a gente conhece, tá? Mesma ideia utilizada aqui na energia eólica, só que ao invés de você ter a água, aqui você tem então a força do vento gerando as turbinas, tá? Aqui a gente tem também a chamada geração usando da energia geotérmica, então você pega o vapor, o calor aqui movimentando também as turbinas, a mesma ideia sempre, né? Então seja aqui das três, tirando aqui a energia solar, nessas três estão pensando aí em transformar movimento em energia, né, que é uma possibilidade muito grande. A gente tem também a possibilidade de transformar a maré, né, a força da maré ali do oceano, do mar, né, em energia, entre outros aí. Beleza? Bom, vamos perceber que não estou gripado não, tá? É só uma questão um pouquinho de alergia. Pessoal, perceba o seguinte, nós temos aí uma questãozinha para resolver, né, ligada aí à matriz energética brasileira, espero que ajude você e seja um ponto para você poder estudar também, tá? Sobre a matriz energética brasileira, assinale o que for correto, né? A usina hidrelétrica de Itaipu atende ao menos 1/3 da necessidade de energia elétrica do Brasil, enquanto no Paraguai ele é responsável por mais de 90% da demanda. Então vamos lembrar o seguinte, Itaipu foi construída aí na época dos militares, né, e ela é então uma empresa binacional, por isso que ela não é a maior do Brasil, porque ela é binacional. Né? Então ela tem 50% do Paraguai, 50% do Brasil, obviamente o Paraguai não utiliza toda a sua energia, então eles vendem para nós a preço de custo. Né? Teve uma época do Fernando Lugo ali que ele queria aumentar, houve até uma questão diplomática muito forte ali, mas a gente conseguiu contornar essa situação. Então perceba o seguinte, o Paraguai não necessita, por causa do seu tamanho e tudo mais, né, não necessita de tanta energia, eles vendem para nós. Mas basicamente a energia paraguaia é movida por Itaipu, e Itaipu para nós é muito importante. Lembrando aí que ela gera 14 mil megawatts de energia por hora, né, então isso é importantíssimo, né, das maiores do mundo, com certeza aí, tá? Lógico, não é? Tem a chinesa de Três Gargantas, né? Entre outras também muito fortes, mas a Itaipu não deixa de ser tão importante quanto essas aí. Né? Bom, na década ali 70, né, e principalmente de 80, nós tivemos aí então chamado Programa do Álcool Brasileiro, Proálcool, né? Que era a ideia então de você incentivar, você criar subsídios para o plantio do álcool, para a produção de automóveis também movidos a álcool e tudo mais. Também como uma forma de você substituir a gasolina. Né? Vamos ver ali? O Programa Nacional do Álcool, Proálcool, surgiu após o primeiro choque do petróleo na década de 70. Tá certo? Né? Então a resposta ali ao choque do petróleo, nós temos ali o Brasil, entre outras medidas, também resolvendo com o chamado Programa do Álcool. O setor de transporte, tendo em vista o modelo rodoviário que prevalece no país, é um baixo consumidor de energia? Não, né, pessoal? Né? Como a gente usa rodoviário, a gente consome muito combustível fóssil, né? Principalmente o diesel e a gasolina. Então o petróleo em si é a nossa base para o transporte. Okay? Então, assim, não é baixo não, pelo contrário, é muito alto. Tá? Nós tivemos uma troca, a gente poderia ter utilizado ali ferrovias, hidrovias, mas durante ali o governo Kubitschek foi incentivado principalmente a construção de rodovias no Brasil, principalmente porque vinham muitas montadoras de automóveis no Brasil, isso era um incentivo para que elas viessem mesmo. Tá? No Brasil, as principais fontes de energia utilizadas são as hidráulicas e a fóssil, esta última representada pelo petróleo. Correto, né? Então a gente tem lá a força da água para gerar energia elétrica e também a fóssil, né, que é utilizado pelo petróleo, beleza, né? As 3 usinas nucleares em funcionamento no Brasil, já está errado porque não temos 3, né, funcionando, tá? Empregam tecnologia ultrapassada e apresentam problemas de destinação dos resíduos radioativos. Apesar dela estar errada, pessoal, é importante a gente falar que destinação de resíduos radioativos é sempre um problema, né? Muito difícil você confinar o lixo, apesar de ser energia limpa, né, então você não é poluente, mas você gera lixo. Esse lixo tem que ser confinado. E esse confinamento sempre é muito problema, porque se vazar, você vai criar um problema ambiental muito forte aí.
ok? Então veja, uma questão básica da Universidade Estadual de Maringá, e espero ter sido útil para vocês, e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana aí com outra aula preparada para você, tá? Forte abraço!